Você sabia que o profeta Amós era um homem simples e de origem rural? Vamos conversar sobre isso e também sobre a necessidade de dizer aquilo que o Senhor revela e não o que o povo prefere ouvir, logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Esta é a segunda mensagem que nós temos para podermos conversar a respeito do livro do profeta Amós. E isto é conversa porque você pode participar. Eu espero a sua participação no espaço de comentários. Você pode lá colocar o seu testemunho, as suas observações a respeito desta mensagem e fazer a sua pergunta. Permitindo o Senhor, estarei respondendo. E aí, então, poderemos conversar mais a respeito do livro desse profeta Amós. A verdadeira esperança, ela não é aquela que se baseia em coisas agradáveis ou ficar apenas falando de coisas boas, de coisas agradáveis. Se fala a respeito da lei da atração, em que você tem que falar coisas boas, para daí então receber coisas boas. Se você fala coisas negativas, você atrai coisas negativas. Não entendo dessa forma. As coisas boas e as coisas ruins acontecem independente da gente falar ou deixar de falar sobre elas. Nós temos que ter confiança no Senhor. Essa é a nossa verdadeira esperança. Não está em apenas falar coisas boas, mas a verdadeira esperança está na verdade que nos liberta daquilo que leva ao engano, ao erro, ao pecado. Se as coisas duras forem apresentadas para nós através de um profeta, nós estamos sendo avisados para que estejamos preparados para os acontecimentos, para que estejamos prontos a nos ajudar também naquilo que for necessário, porque nós temos consciência das coisas que estão se aproximando, uma vez que o Senhor nos preparou. E também devemos manter a nossa confiança no Senhor, mesmo no meio das angústias, mesmo no meio das dificuldades. Não adianta simplesmente falar de coisas boas e agradáveis. É importante manter a confiança no Senhor, quer nos momentos bons e agradáveis, quer nos momentos de maiores dificuldades. Quando nós mantemos no Senhor a nossa confiança e cremos que Ele está cuidando de todas as coisas, não importa o que está acontecendo ao nosso redor. O mar pode estar bravio e ainda assim o Senhor está cuidando de nós. Nós confiamos no Senhor e não simplesmente naquilo que parece agradável, naquilo que chama mais a nossa atenção, naquilo que parece mais interessante aos nossos olhos. O que realmente é importante para nós é o cuidado do Senhor. Sem dúvida, o fato do profeta ser natural de Judá, lá no Reino do Sul, e ter sido convocado para ser profeta em Israel, no Reino do Norte, chama muito a atenção. Porque o Amós foi muito ousado em tudo o que ele falou. Então, isso nos mostra que ele não falava apenas por conhecer bem as pessoas ou estar convivendo com aquelas pessoas, não falava daquilo que ele próprio experimentava diante da convivência. Ele estava longe, ele estava em outro reino, ainda que as distâncias aos nossos olhos sejam pequenas, na época a distância parecia maior, ainda que fosse o mesmo trajeto, a mesma quantidade de quilômetros, a forma de deslocamento era diferente, era com caminhada, era com mais dificuldade. E hoje talvez nós consigamos ir de um lugar para o outro muito rapidamente, mas naquela época não era como é hoje. Então, ele tinha uma distância a percorrer para entregar o seu recado, ou tinha que mandar a mensagem escrita para que outros pudessem levar a mensagem até aqueles que eram alvo realmente da mensagem, e toda a ousadia que ele demonstra, sem ser aparentemente da sua própria convivência, mostra que ele falava aquilo que o Senhor realmente revelava para ele, e não aquilo que ele via e então discernia das coisas que estavam acontecendo. Ele tinha que ter a revelação do Senhor, uma vez que ele estava teoricamente distante de onde seria o alvo da profecia que ele tinha a anunciar.
Além dele falar das punições, e ele fala bastante das punições por conta dos erros que o povo cometeu, ele também apontou para a esperança no cuidado do Senhor, para a esperança na restauração daquilo que o Senhor tinha para fazer no meio do povo. A grande exaltação que o povo teria da parte do Senhor, que se aproximava também. O Senhor não encaminhava apenas a punição, a dificuldade e o sofrimento. Havia sim uma promessa de cuidado da parte do Senhor também para o povo. Claro, era necessário que o povo tivesse as coisas em ordem, que ajustasse as coisas, mas entendia-se que com o sofrimento que se aproximava, o povo se aproximaria mais de Deus e tomaria mais cuidado ao seguir as coisas de acordo com a vontade do Senhor, para não ter que experimentar mais uma vez todo aquele sofrimento. Nós vemos a preocupação em Amós em que ele se alerta ao povo para não se alegrarem com o dia do Senhor. E aí, para muita gente, então nós não devemos nos alegrar com o dia do Senhor, porque Amós está dizendo que não é para se alegrar. Ele inclusive fala que é para temer. Mas essa orientação de Amós, ela não está sendo dada a todas as pessoas. Ele está dando essa orientação para aquelas pessoas que parecem esperar pelo cumprimento da vontade do Senhor, parecem esperar pelo dia do Senhor realmente, mas não viviam como pessoas que buscavam a vontade do Senhor para valer. Seriam pessoas que tinham conhecimento daquilo que o Senhor poderia realizar, queriam então esse cumprimento, mas não estavam vivendo como pessoas que poderiam desfrutar quando o Senhor realizasse isso. Ele está dizendo para essas pessoas: vocês devem temer, vocês não devem esperar por esse dia, vocês devem ter medo desse dia chegar, porque esse vai ser dia de dor e sofrimento para vocês, porque vocês estão distantes da vontade do Senhor. Aqueles que buscam a vontade do Senhor ansiam por esse dia, aguardam com ansiedade por esse dia, porque será dia de vitória, dia de consolo, dia de restauração. Então Amós está se dirigindo àqueles que pareciam entender que o Senhor ia manifestar o seu dia no devido tempo, e eles então queriam a manifestação do dia do Senhor para acabar com o sofrimento e com a dificuldade, mas eles não viviam como aqueles que poderiam experimentar o que o Senhor tinha para revelar a partir do dia do Senhor. Então eles não deveriam ansiar ou aguardar por esse dia, eles deveriam temer, porque eles ainda precisavam se arrepender, se acertar diante do Senhor. Agora, aqueles que já estão buscando a vontade do Senhor, esses não. Esses aguardam o dia do Senhor, porque esse dia é dia de vitória. É dia que nós esperamos realmente a manifestação da vontade do Senhor. Quando nós achamos que nós estamos mais fortes, nós podemos nos acomodar diante da nossa capacidade, do nosso entendimento, da nossa própria força, achando que nós estamos bem e que estamos com tudo em ordem. Nós devemos, na verdade, confiar no Senhor, mesmo naquele momento em que nós temos toda a capacidade. Quando eu vou preparar uma mensagem, quando eu começo a pensar a respeito do que o Senhor tem para falar, eu busco em oração, eu busco constantemente a informação da parte do Senhor, eu faço leituras, eu busco entendimento. Não é porque eu estudei vários anos teologia, não é porque eu acompanho vários livros de estudo e continuo acompanhando de forma continuada a formação teológica para ter mais informações a respeito dos estudos, do que os estudiosos falam, que eu vou me firmar nessa capacidade que o Senhor teria me dado ao me chamar para fazer essa apresentação e falar dessas coisas do Senhor. Eu não posso ficar confiante demais naquilo que o Senhor me permitiu ter de conhecimento, porque se eu não buscar no Senhor e não confiar que é Ele quem está fazendo, mesmo no meio de tudo isso, eu posso perecer, eu posso ter dificuldades. É necessário confiar, ainda que eu esteja confiante em tudo o que eu já sei, em todo o conhecimento que eu adquiri, ainda assim foi porque o Senhor permitiu, foi porque o Senhor me deu força, foi porque o Senhor me deu o entendimento para todas essas coisas. Eu não tenho nada de mim mesmo, o que eu tenho foi do Senhor. Foi Ele quem teve cuidado da minha vida, foi Ele quem me deu a devida orientação e foi Ele quem me deu força e a capacitação para entender todas as coisas. Então sempre será o Senhor. Ainda que eu esteja me dedicando a preparar as coisas e a executar a tarefa, é o Senhor quem está cuidando de todas as coisas. Eu
eu creio e reconheço isso. De mim mesmo eu não tenho nada para dizer. Quem tem a dizer é o Senhor. É da parte dele que eu quero falar e anunciar as coisas do Senhor. E aqui nas mensagens do Ministério Compartilhando, no canal do Ministério Compartilhando, nós nos preocupamos realmente com isso, em confirmar que a glória é do Senhor, em buscar as coisas do Senhor sempre. Então, nós conversamos muito a esse respeito, porque pelo espaço de comentários você pode participar e nós temos a chance de conversar quando fazemos essas mensagens para entendimento das coisas do Senhor, das coisas da Bíblia e tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Ministério Compartilhando, faça a sua inscrição e ative as notificações, acione o sininho das mensagens para que você possa ser notificado quando uma nova mensagem for colocada no nosso canal, para que nós possamos conversar mais a respeito dessas coisas do Senhor, buscar mais entendimento das coisas da parte do Senhor. Eu não quero falar simplesmente de mim mesmo ou da minha capacidade. Antes, eu quero que a palavra mude em mim aquilo que está errado para que eu possa seguir na direção do Senhor. Eu não quero o meu entendimento, eu quero o entendimento do Senhor e quero compartilhar com vocês exatamente isso e que nós possamos então conversar através desse espaço para que possamos crescer no entendimento das coisas do Senhor. É para isso que nós temos essas mensagens, para buscar mais essa capacidade de entendimento das coisas do Senhor. O profeta Amós, ele era um homem muito simples, e tudo indica que ele tinha origem rural. A sua familiaridade com essas coisas do campo pode ser notada quando ele fala em vários momentos da sua profecia, usando exemplos e ilustrações, referindo-se a animais, referindo-se a insetos, a ervas, a frutos. Nós vemos Amós falando muito de coisas do ambiente rural realmente. Então, possivelmente isso era parte da sua rotina. O Senhor age a partir da história que ele mesmo preparou para nós. Nós estamos em determinado lugar e temos determinado conhecimento porque o Senhor nos deu a força e nos encaminhou naquela direção e nós dissemos sim àquilo que o Senhor tinha para nós. E aí então o Senhor começa a usar aquilo que ele mesmo nos chamou a viver e a aprender para que possamos discernir melhor as coisas dele. Amós possivelmente tinha essa familiaridade com as coisas do campo e o Senhor permitia que ele tivesse um entendimento da revelação a partir também dessas coisas, para facilitar a compreensão realmente. O Senhor não pretende complicar todas as coisas. Ele usa aquilo que está no nosso ambiente. Pode ser que alguém tenha acesso a mensagens que eu possa fazer e diga a mesma mensagem usando outros tantos exemplos para atingir outras camadas, outros grupos, outros profissionais e fazer mais fácil o entendimento para determinados grupos. A mensagem continuará sendo a mesma, a mensagem da Bíblia continuará a mesma. No entanto, nós podemos usar exemplos que facilitem melhor o entendimento. Amós, um dos exemplos que ele usa é ligado com o campo. E ele faz questão de afirmar que ele não possuía nenhuma ligação com a escola religiosa da época, com nenhum tipo de encaminhamento da escola de profetas. Ele se diz, no capítulo 7, versículo 14, ele diz dele próprio o seguinte: eu não sou profeta, e nem discípulo de profeta. Eu sou boiadeiro e colhedor de sicômoros. Quer dizer, ele próprio diz que está num ambiente rural. Quando ele diz eu não sou profeta, ele não está dizendo que não foi chamado pelo Senhor para fazer alguma... Ele está dizendo que ele não tem ligação com a escola de profetas, aquela possivelmente já fundada pelo próprio Samuel, que nós lemos no livro de Samuel a respeito dela, aqueles profetas que estavam mais ligados com o poder realmente, que tinham mais reconhecimento. Nós lemos algumas histórias nos livros de Reis e de Crônicas, onde profetas falam muitas coisas que os reis devam fazer. Acabe, ele ouve informações de que o Senhor vai cuidar de todas as coisas, e aí tem um profeta que diz, não vai não, isso aí é que o Senhor está querendo te enganar, e é por isso que ele mandou esses enganadores falarem essas coisas. Havia um grupo de profetas que estava ligado ao poder.
Eles falavam aquilo que interessava ao poder. E por quê? Porque eles tinham um sustento a partir disso. Eles se preocupavam em ter o sustento e encaminhavam a profecia quase como uma profissão, e então diziam aquilo que era agradável ao rei, que ia prover o sustento. Na verdade, o nosso sustento vem do Senhor. Nós não devemos temer qualquer tipo de represália, qualquer tipo de situação que tentem forjar com relação à arrecadação de uma igreja, por exemplo, a tentar diminuir essa arrecadação, porque tudo servirá apenas para falatório. O Senhor não permitirá que a obra dele seja prejudicada por conta de pessoas que queiram atrapalhar porque não gostam daquele que está anunciando a palavra ou porque não gostam do que é dito a respeito das coisas do Senhor. O Senhor vai prover todas as coisas. Ainda que o falatório possa ser grande e esse tome evidência diante dos homens, diante do Senhor, o que fica realmente é a realidade. Então mantenha-se fiel àquilo que o Senhor tem para falar através de você. Não tenha medo de perder qualquer tipo de sustento, porque o teu sustento é o Senhor. Em qualquer situação, creia que o Senhor é o seu sustento. Não faça coisas erradas no seu trabalho, porque eu estou falando aqui a respeito de falar a mensagem e alguém tentar causar problemas. Mas não tenha medo de fazer as coisas certas no seu trabalho, porque todo mundo faz desse jeito, se não fizer não tem um sustento melhor. Não entre por esse caminho se o caminho for errado. Se a lei permitir alguma coisa, tudo bem, mas não tente jeitinho para além do que a lei permite. Se a lei tem a permissão, tudo bem, mas não faça porque todo mundo faz e dá certo, mas é contra a lei. Confie que o Senhor vai te dar o sustento, ainda que fique mais complicado, ainda que pareça mais difícil, o Senhor vai sustentar na sua vida, pode ter certeza disso. Não abra mão do sustento do Senhor por migalhas que você possa ter das coisas que acontecem na sociedade. Creia que o Senhor vai usar qualquer situação para prover a sua vida. Os profetas na época de Amós temiam que perderiam o sustento se não falassem coisas agradáveis dos reis ou das coisas que estavam acontecendo na sociedade. Creia que o Senhor está cuidando de todas as coisas. É o Senhor quem vai dar a direção para a sua vida. É o Senhor quem vai cuidar de todas essas coisas. Não há nada que possa impedir o mover do Senhor. Creia nisso. O Senhor não olha para o que é falado, não olha para o que é dito, não olha para o que ficam difamando ou inventando a respeito. O Senhor olha para aquilo que Ele está vendo do coração da pessoa. E se você está fazendo as coisas de acordo com a vontade do Senhor, Ele vai prover o teu sustento. Pode ter certeza disso. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.